Cangaceiro. Sejam muito bem-vindos ao 12º podcast dos Cangaceiros da Bola. Eu sou o Vitor Fernandes do Meia-Noite. Hoje discutiremos o desempenho atual dos treinadores dos clubes nordestinos nessa reta final. E para discutir esse tema, temos aqui o João Vitor, temos aqui o Almir Cunha e o Antônio Gabriel. Sejam muito bem-vindos. Arvoredo! Valeu, Vitor Fernandes, João Vitor e Almir Cunha. Isso aí, a gente vai discutir o trabalho atual dos treinadores nessa Série B e Série A 2015, conjuntamente com os times nordestinos. E o meu destaque inicial vai para o Paulo Roberto Falcão, que chegou há pouco tempo no Sport Clube do Recife e já vem apresentando um bom trabalho, mudando a cara do time, já dando um ar mais de futebol clássico, digamos assim, com jogadas ensaiadas e um esporte mais pra frente, digamos, buscando mais o resultado, sendo pouco acomodado fora de casa, principalmente. Curisco! Bom, galera, é um prazer estar aqui mais uma vez. Cumprimento a todos da mesa. Meu destaque inicial vai para o Sampaio Corrêa, né, a Bolívia querida, que trocou uma vez apenas de técnico e vem fazendo um bom trabalho o Léo Condé, que foi vice-campeão mineiro com a Caldense, né? E meu destaque vai para a Bolívia querida. Ferrugem! Abraço aos amigos cangaceiros aqui presentes. Meu destaque vai para o técnico Luiz Carlos Lorenzi, né? O Lisca, que vem fazendo um grande trabalho aí no Ceará, superando até as expectativas de muitos, que ele assumiu o clube faltando 9 jogos e agora fez 4 jogos, conseguiu 3 vitórias e está reanimando aí a torcida do Ceará e tá a 3 pontos para sair da zona de rebaixamento e a torcida acreditando no belo trabalho do professor Lisca. E sobre esse assunto, meus amigos, o João Vitor foi às ruas para saber a opinião dos torcedores justamente desse trabalho dos técnicos. Vamos dar uma escutada aí na matéria do garoto. Teu nome? José Alberto Queiroz da Silva. José Alberto, torce para que time? Santa Cruz. Como é que estás avaliando o trabalho de Martelotti agora no final do campeonato e desde o início do trabalho dele? Ele chegou bem, né? Chegou bem na competição, conseguiu reunir bem a equipe, que estava um pouco desentrosada, mas agora se encontraram em campo com a metodologia de trabalho dele e eu, como torcedor, estou gostando. Teu nome? Carlos, Torce para que time? pro esporte. Como é que tu avalia o trabalho de Falcão agora nessa reta final do campeonato e todo o trabalho que ele está fazendo? Acho que ele tá trabalhando bem o time, principalmente o psicológico do time. Com a chegada dele melhorou bastante. Outras partes também, a parte tática, parte de jogada ensaiada e tal. Ele trouxe um novo ânimo também pro clube, por ser quem é, né? Quando foi um jogador também de futebol. Isso incentiva muito também, querendo ou não, os jogadores. E tá surtindo um efeito positivo no decorrer do campeonato aí no fim. E já que esse último assunto foi o esporte, eu queria saber de você, Antônio, essa questão do esporte ter trocado apenas uma vez de treinador, o que isso reflete na equipe no atual momento? Isso influencia muito no campeonato, né, Vitor? Assim, o Sport trocou de treinador apenas uma vez, é verdade que foi no final do certame, mas acabou que deu certo. O Eduardo Batista saiu, não foi nem por decisão da diretoria do Clube Leonino, mas por uma decisão própria, né? Teve uma proposta aí do Fluminense, a segunda, na verdade. Ele realmente ficou tentado porque vivia um mau momento na equipe do Sport, uma sequência aí de mais de 10 jogos sem vitória, depois conquistando a vitória para cima do próprio Fluminense na Arena Pernambuco, mas a torcida estava fazendo pressão. Ele, que era um dos pilares dessa renovação do esporte, segundo o diretor Arnaldo Barros, acabou preferindo assumir esse desafio lá no Rio de Janeiro e deixou a batata quente, na época a batata quente, o Sport Clube do Recife, na mão do Paulo Roberto Falcão, que chegou com bastante desconfiança, um cara que em mais de 20 anos como treinador de futebol tinha assumido poucos clubes com trabalhos fracassados e aqui no esporte está dando a volta por cima, já chamando a atenção de gigantes brasileiros como o São Paulo Futebol Clube. Ele tem 8 jogos na beirada técnica do Leonina. Ele contou com a eliminação na Copa Sul-Americana por Huracan, mas é um episódio que a gente isola, já que ele chegou no meio do caminho, foi inclusive uma das primeiras partidas dele. Mas tem um aproveitamento de 50%, são 4 vitórias,
São 4 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, exatamente. Assumiu o time na 27ª rodada, vencendo a Chapecoense por 3-0 na Ilha do Retiro. Desde que ele chegou, o Marlone e o André são os dois caras que estão surpreendendo na equipe. O Marlone vem atuando um pouco mais pelo meio, deixando um pouquinho a ponta esquerda, que era o trabalho que ele fazia com o Eduardo Batista, e vem armando, vem municiando essa equipe do Sport com uma certa tranquilidade, e é um dos caras que a diretoria mais busca permanecer pro próximo ano, pro Campeonato Pernambucano, pra Copa do Nordeste e pras outras competições de 2016. O André é um cara que a gente sabe que não vai ficar. O Atlético Mineiro, infelizmente, detém o passe do jogador. Infelizmente, por conta do futebol nordestino, seria muito interessante ter uma figura como ele atuando na região. E deve voltar para o Clube Atlético Mineiro, mas não sei se para ficar por lá ou como uma moeda de troca. Isso a gente vai saber um pouco mais na frente. O André, inclusive, que é o artilheiro da era Paulo Roberto Falcão, com 3 gols, seguido por Diego Souza, Regis, Elber e Marlone. Com a lenda, o rei de Roma na beira do gramado, o Sport tem 12 gols marcados, 6 sofridos, e só deixou de marcar um gol, perdeu de 0 na última partida contra o São Paulo por 3-0 lá no Morumbi. Próximo jogo, encarando em casa o Grêmio, no domingo, dia 8, agora às 7h30 da noite, ou seja, 6h30 aqui no horário de Recife. Como você falou, só voltando à questão da rotatividade, foi uma excelente coisa pro Sport, de verdade, mas foi arriscado pra caramba. Pois é, Antônio, falando nesse lance de sequência, né, e de rotatividade, essa contradição do futebol, essa discussão de trabalho a longo prazo, a médio, a curto prazo, temos 2 exemplos na Série B, que são Sampaio Corrêa e Bahia, que também trocaram uma vez de técnico, né? O Bahia, ele tinha Sérgio Soares, que fez 62 jogos com o Bahia, né? Teve um aproveitamento de 57%, e o Sampaio Corrêa, né? Que trocou de técnico apenas uma vez também, era o Oliveira Canidé, e o Léo Condé chegou, como eu disse aqui no início do programa, chegou já vencendo, né? Venceu por 3-1 o Macaé na segunda rodada do Brasileiro e chegou cedo no Campeonato Brasileiro. Ele tem somado no comando do Sampaio Corrêa 13 vitórias, 11 empates e 8 derrotas, né? Então é importante, eu quero dar ênfase a isso, essa questão de sequência, né? A paciência que os diretores não têm, que a torcida não tem com os treinadores, de fazer um bom trabalho. A prova disso foi o Eduardo Batista, que saiu por questões de desgaste com a diretoria, com a torcida, por ser teimoso, mas vinha fazendo um bom trabalho. E até Almi e Antônio aqui falando de clubes que trocaram seus treinadores, mesmo estando acima na tabela, estando numa boa posição. Vou citar aqui o ABC e o Ceará, que estão figurando na zona de rebaixamento há um certo tempo da Série B e trocaram seus treinadores recentemente também. O Ceará contratou o técnico Lisca e o ABC contratou o Sérgio China, conhecido aqui em Pernambuco, já treinou o Salgueiro. E a coincidência entre os dois, que os dois assumiram faltando 9 jogos para o restante do campeonato. E aí a gente pensa que faltando 9 jogos com o time brigando para não cair é meio difícil. É milagre, né? São chamados bombeiros, né? Esses times realmente, vale salientar, pela grande quantidade de trocas de treinadores. O Ceará vai para a 5ª troca, né? Começou a temporada com Dado Cavalcante, depois passou para o Silas, que foi campeão da Copa do Nordeste, e aí já veio o declínio do Ceará, perdendo grande parte do elenco. Veio o Geninho, Marcelo Cabo e agora o Silas, que você deu que destaque. Marcelo Cabo fosse resolver alguma coisa, mas aí foi demitido também. Trouxe Lisca, que está surpreendendo em 4 jogos, conseguiu 3 vitórias e 1 derrota. Já o Sérgio China vem fazendo um trabalho razoável, 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Vale lembrar que essa primeira vitória, que é a única vitória dele, né? Foi a primeira vitória da ABC em casa. Já fez muita coisa. Conseguiu fazer um milagre aí que nenhum outro treinador da ABC conseguiu ter feito. Agora, engraçado, o Vitória da Bahia, essa questão de troca de técnico parece que não surtiu muito efeito, assim, de atrapalhar a equipe. A equipe é a terceira colocada com 57 pontos, 16 vitórias, 9 empates e 8 derrotas, né? O próprio Ricardo Drubsky, que chegou, foi o primeiro treinador em 2015 do Vitória, não durou muito, né? Foi contratado em dezembro, mas comandou Vitória em 12 jogos, sendo 6 pelo Campeonato Baiano, 4 pela Copa do Nordeste e 2 amistosos na Copa São Luís do Maranhão. Ele teve um aproveitamento de 61%. Foram 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Claudinei de Oliveira, a mesma coisa, só perdeu 2 vezes e teve um aproveitamento de 51%. Aí chega Wagner Mancini,
porque não estava encaixando esses dois técnicos. O Wagner Mancini conhece porque é a terceira passagem dele pelo Vitória e vem fazendo um bom campeonato. Na minha opinião, o Vitória tem até mais time, mais elenco do que o próprio Botafogo, líder do campeonato. Dessas equipes aí, qual vocês acreditam realmente que, mesmo com essa história de troca de técnicos, o que o técnico, essa troca aconteceu, se foi reflexo negativo ou não, qual dessas equipes nordestinas você acham que realmente figuram e são candidatas de verdade ao acesso? Bom, o Vitória, para mim, já credenciou o seu acesso. O Bahia tem as suas dificuldades, mas é também um time que teve uma troca de técnico também, né? Agora tá com o interino e vem fazendo um bom campeonato, né? E eu acho que esses dois clubes são clubes que têm grande força para subir. Assim, apesar da pergunta, vocês, na minha visão, tá totalmente aberto, porque são duas vagas. São duas vagas para 8 times. Disputada. Exatamente. A questão é justamente o seguinte, eu vejo Eu vejo um time do Bahia muito apático nesse final de campeonato. É um time que a gente não vê tanta aquela emoção, aquela gana de buscar a vaga no G4, Série A 2016, eu particularmente não vejo. Tá daí onde eu acredito que essa troca de técnicos tenha surtido um efeito negativo. Exatamente. Porque o Sérgio Soares, querendo ou não, vinha fazendo um bom trabalho. Exato, aí assim, um longo trabalho, né? A questão é justamente essa, o Charles Fabian agora assumiu, era um ex-técnico interino, conhece esse elenco, mas será que ele realmente tem o necessário para guiar um time, feito um Bahia, que é um grande time aqui no Nordeste, no Brasil, inclusive, de volta à Série A? Eu tenho as minhas dúvidas, tomara que eu queime minha língua, no caso, mas eu tenho minhas dúvidas. O Vitória, concordo com o Almir, é um time que é um nordestino que eu acho que vai estar na Série A 2016, torço muito para que isso aconteça e logo que já consolide essa vaga e deixe esse posto que é a Série B. Lá atrás vem o Sampaio Correia, que já esteve melhor, vem o Santa Cruz, que já esteve melhor, e vem o Náutico, que tá crescendo. O Náutico vem variando na competição. Vem variando. Agora na reta, diria eu, olha só, cresceu no momento, tá crescendo na verdade, no momento correto. Crucial. Exato. Crucial. Assim, nas últimas, é um momento Como diria crucial. Zé Teodoro, crescendo no momento certo. A tabela que a gente até discutiu em outro podcast que era difícil, e agora o Dalpozo conseguiu perdeu pro Botafogo, mas ganhou do Vitória, ganhou da Bahia. Eu diria, pronto, essa é a curiosidade do time do Náutico. Perde em casa pro Botafogo, numa partida que ia ser considerada um grande jogo, por 4-1. Aí vai contra o Vitória da Bahia no Barradão, terceiro colocado no campeonato, um time quase consolidado na Série A, ganha por 3-2 com o Bergson dando show. Eu não entendo esse tipo Sem de coisa. querer comparar, mas parece muito com o desempenho da equipe do ABC, que batia no começo do campeonato, tava batendo em todo mundo fora de casa, e quando chegava dentro de casa para dar alegria dos seus torcedores. Agora, essa vitória, ele modificou o pensamento dele tático, né? Ele jogava com três volantes Graças e agora a Deus. precisou de uma vitória fora de casa, sofrida contra o Vitória, para ele mudar de pensamento, de esquema tático. Hoje ele vai jogar daqui para frente, já disse isso em entrevistas, no 4-2-3-1, e vai tirar essa retranca da escola gaúcha de jogar com 3 volantes. Tanto ele mudou tantos volantes, né, João, que o João Ananias fez o seu primeiro gol como profissional, uma alegria, um cara que é a cara desse time do Náutico, né? Já verdade. passou por tanta coisa com a camisa alvirrubra e mudou tanto que surtia efeito até na produção dos gols, diria assim. Voltando à questão que o Vitor Fernandes perguntou aqui do acesso, concordo com o Almir, com o Antônio, que o Vitória é um grande favorito, mas também que não pode oscilar muito, né? Perdeu para o Náutico agora em casa, que era um resultado não esperado, e já tinha empatado com o Paraná em casa também. Então acho que não oscilando, o Vitória é um forte concorrente também. Agora as outras vagas, acho que o Bahia, com o excelente trabalho de Wagner, o excelente trabalho de Charles Fabian. Sérgio Soares antes. Eu ia falar Sérgio Soares. Mas acho que o Bahia também conseguindo esse espírito aí que falta para um clube conseguir a vaga no G4, acho que também chega. Pois é, e assim, tem outro clube nordestino também que tá com o treinador há um certo tempo, que é o Santa Cruz, daqui da capital, e vem fazendo um bom trabalho com o Marcelo Martelotti. né? Pouco falado, exatamente, com um bom trabalho com o Marcelo Martelotti. Ele assumiu o time na 8ª rodada, depois que o Ricardinho deixou o Tricolor na zona de rebaixamento, se eu não me engano, na 17ª colocação. 18ª colocação, se eu não me engano. Hoje, ele figura mais ou menos ali, ele está entre os 8 times que buscam uma vaga no G4, na Série A 2016,
estando na 7ª colocação com 52 pontos. O próximo jogo vai ser contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova, duelo direto, e que, se trouxer uma vitória para casa, vai ser uma coisa impressionante, de verdade, vai dar um ânimo enorme para esse time do Santa Cruz. Pois é, o Santa Cruz trocou uma vez apenas e uma troca fundamental, né? A gente começo do campeonato. No começo do campeonato, Trocou como certo. foi o Sampaio Corrêa. A gente vem discutindo isso, né? E a como questão você- de encarar a realidade dos treinadores, né? Ricardinho vinha pro Santa Cruz com aquela pompa de Corinthians, de estrutura, acostumado a jogar, apesar de que ele treinou o Paraná, que tem, querendo ou não, as mesmas, né? Tá no mesmo patamar, tirando torcida, claro, que o Santa Cruz tem uma torcida muito maior. Mas ele veio do Paraná, mas pensou que o Santa Cruz fosse uma coisa que ele não... Aquela pompa também de campeão mundial, toda aquela coisa. Aí vem Martelotti, que já trabalhou nos 3 clubes, que já trabalhou no Santa Cruz, conhece a estrutura, conhece a rodado. realidade e tá fazendo um bom trabalho. É justamente o que você falou, ligando a questão do Mancini. Mancini conhecia o Vitória, já Exatamente. tinha trabalhado, já sabia de tudo o que ele poderia contar ou não, e tá aí, dando certo. Só uma curiosidade, o Ricardinho, com o Santa Cruz com o Ricardinho, teve apenas uma vitória na Série B, 2 empates e 4 derrotas. Com o Marcelo Martelotti, foram 27 jogos, 13 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 41 gols marcados e 28 sofridos. Diria eu que um grande destaque, o que Marcelo Martelotti reinventou, digamos assim, reinventou não, trouxe para o futebol e trouxe como um grande destaque dessa Série B para o tricolor, é o Wellington César, um cara que veio da base de Santa Cruz e conseguiu ganhar seu espaço facilmente, e o João Paulo que já era uma constante, na verdade, né? Eu acho que tanto o Wagner Mancini quanto o Marcelo Martelotti, eles sabem trabalhar com as limitações dos clubes, né? São acostumados tanto com as limitações financeiras e sabem ajustar bem o elenco. Isso que ajuda muito um treinador conseguir um grande trabalho e desempenhar um grande trabalho nas equipes. E é justamente esse o tema do nosso podcast. Eu queria saber de vocês, de todos os técnicos citados, qual vocês acham que, com as limitações, com todo o respaldo de trabalho deles, o que eles têm para trabalhar, o que vem fazendo um melhor trabalho de todos eles? Assim, poderia citar 2 nomes. Vou até dar essa cancha para vocês. Bom, eu acho que o Léo Condé é um treinador jovem e ousado, que fez de um time limitado, que é o Sampaio Corrêa, chegar a ser o melhor ataque da competição. E chegou a figurar no G4 por muito tempo. É um treinador que surpreende, que mostrou que tem o seu valor, sendo vice-campeão do Campeonato Mineiro, né? Quebrando esse tradicionalismo de Cruzeiro Atlético Mineiro. E não foi campeão por um erro de arbitragem. Pois é. Mas eu acho que o meu destaque de treinador que surpreende é o Léo Condé. Bem, meu destaque ia para o técnico Lisca, né? Mas pelo trabalho que ele está fazendo agora pela parte do Ceará, mas como ele chegou agora e não sabe se ele vai conseguir ou não livrar o Ceará do acesso, vou dar o destaque para o Wagner Mancini, que está fazendo um excelente trabalho, como a gente já tinha falado aqui, deixando o Vitória quase lutava pelo título com o Botafogo, mas agora deu uma caída, mas não sai do G4 e provavelmente irá conseguir essa classificação aí. Vocês trouxeram treinadores que foram regulares no campeonato inteiro. O Léo Condé conseguiu se manter ali no G10, digamos assim, da Série B. Você também trouxe, João Vitor, a questão do Wagner Mancini, que é um cara que está ali no G4. Eu trago o Marcelo Martelotti, que ele conseguiu reerguer o Santa Cruz, mesmo que no começo do campeonato, é verdade, mas de uma posição muito abaixo do que o time pode render na tabela, 18º colocado, e levou para a briga por uma vaga no G4. Hoje está um pouquinho mais atrás, depois de perder o Clássico, é verdade, toda aquela história, mas o esforço que ele fez já valeu e muito, foi uma grande história. E o meu outro destaque, podem rir de mim, Mazola Júnior do CRB, um cara que conseguiu chegar no clube e apagar toda a fogueira. Ele estava com o Clube Alagoano, que era um dos candidatos a ser rebaixado, é verdade, tem um elenco bastante limitado, questão de dinheiro também bastante limitada, e estava fundado com o Alexandre Barroso. O Mazola Júnior chegou no clube, tem um recorde não tão bom, vejam só o recorde de Mazola com o CRB, ele tem um recorde apenas de 10 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. Não é nada grandioso, mas foi o bastante para deixar o Clube Alagoano ali mais um ano na segunda divisão, o que era importante, o que era inclusive um dos objetivos do time para a temporada. Por que o Mazola? Reiterando, pegou um time que um dos piores recursos, digamos assim, da Série B, com um elenco extremamente limitado,
Inclusive fez com que um dos jogadores, um dos mais subestimados, o Zé Carlos, seja o artilheiro da competição nesse momento com 16 gols e conseguiu estabilizar, digamos assim, na tabela. Hoje o CRB ocupa a 11ª colocação com 44 pontos, já salvo de rebaixamento e já não tem mais chance de chegar no G4. A 10 pontos do G4. A 10 pontos, quem sabe? Quem sabe? Vamos lá, quem sabe, né? Mas tá no lugar que já era esperado, né? Que era aqui ali no meio da tabela e... Que já era esperado, fez não, um que grande gostaríamos que estivesse, né? A gente esperava, infelizmente, que o CRB caísse, mas felizmente o Mazola tá conseguindo fazer um bom trabalho isso daí. A gente tá chegando ao fim do programa e eu quero lançar mais uma pergunta para vocês pra gente acabar aqui. Juntando todos esses dados que foram passados por vocês, eu quero saber de cada um quais clubes vocês acreditam que vão estar na Série A 2016. João Vitor. Já o Botafogo, né, que já é indiscutível, mas a vaga já está segurada. Acho que tem o América Mineiro também está fazendo um grande trabalho. E essas duas vagas que estão bastante disputadas, eu acredito que ficará com Vitória e com também o Clube Náutico Capibaribe, que vem crescendo aí e eu acredito bastante. Rapaz, quem diria que o Bragantino fosse estar em quarto colocado com 54 pontos, né? Isso aí atrapalhou bastante os clubes do Nordeste e até as nossas previsões de acesso desses clubes. Bom, o Botafogo já subiu e é campeão da Série B. O América Mineiro, isso não entra não. A gente se engaja quando fala do América Mineiro em segundo colocado com Vitória, Bahia, esses times todos. Mas Botafogo, América, Vitória e a quarta vaga eu acredito que seja do Clube Náutico Capibaribe. Vou seguir um pouquinho os meus amigos, de verdade, viu? Primeiro colocado, Botafogo, Futebol e Regatas. Rapaz, qual é a risadagem, rapaz? Qual é a risadagem? Minha gente, vamos trazer Bora, pro meu filho, ar. diga aí qual é a sua Botafogo, opinião. Futebol e Regatas é o primeiro colocado. Segundo colocado vai ser o América Mineiro. Terceiro, Vitória. E o quarto é o Clube Náutico Capibaribe, justamente pela empolgação do time. Eu disse em podcasts passados que o Santa Cruz conseguiria estrelar essa vaga, essa quarta vaga daí, mas pela empolgação e pelo calendário que está bem favorável ao Náutico, eu aposto na equipe do técnico Gilmar Dalpozo. E só para terminar... Ele conhece de acesso. Ele conhece de acesso. Ele conhece. E só para terminar a minha participação nesse 12º podcast dos Cangaceiros da Bola, eu não poderia deixar de citar o maior River Plate desse planeta, que é o River Plate do Piauí, que está na final do Campeonato Brasileiro Série D. Um orgulho para o Nordeste. Palmas para o River Plate. É um orgulho para o Nordeste. Vai trazer mais um título nacional para a região. Um time que merece o respeito de todos nós, que carrega o nome e a alcunha do maior River Plate desse planeta. Vitor Fernandes, foi um prazer estar com você. É isso aí, Antônio. Muito obrigado a todos vocês. Estamos chegando ao fim de mais um programa. Queria as considerações finais de vocês só para dar aquele tchau. Obrigado aqui a todos presentes, todos os cangaceiros presentes. Foi uma gratidão participar de mais um podcast. E vamos torcer aí pelos clubes nordestinos, tanto na Série A quanto na Série B, na Série C também. E vamos torcer para ter muitos clubes nordestinos conseguirem esse acesso, tanto na Série B quanto eu reitero aí o que o João Vitor disse, né? Nós estamos na torcida, nós estamos dos Cangaceiros da Bola e temos que torcer para os times nordestinos na Série A. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Antônio. João Vitor. Foi um prazer muito grande estar aqui no 12º podcast dos Cangaceiros da Bola. Eu gostaria de agradecer a presença, dessa vez num papel diferente do que eu estou acostumado. Vitor Fernandes, como sempre, já no seu segundo programa, na verdade, fazendo essa mesa redonda girar de forma perfeita. E dizer que, vamos simplificar, viva o River. Bom, meus amigos, chegamos ao final de mais um podcast. Agradecer a presença de vocês e é isso aí. Cangaceiros.